O Jornal AMM de hoje recebe no estúdio a Priscila Viana, que é especialista em Direito Público. Priscila, bem-vinda ao estúdio. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Priscila, como que os órgãos de controle, internos e externos, eles podem auxiliar a administração pública a efetivarem contratações mais eficazes? Bom, em primeiro lugar, o órgão de controle interno ele vai ser o responsável por criar os procedimentos, né, os padrões de atuação da administração no tocante às compras e licitações públicas para evitar erros, desperdícios, descumprimento de legalidade. E aí, quando você cria os procedimentos e esses controles, você dificulta a corrupção, né, irregularidades ou ilegalidades. Então, causa um ambiente de segurança e proteção para os gestores e, ao mesmo tempo, também favorece a aquisição de produtos e contratação de serviços de forma mais econômica e mais eficiente. Já os órgãos de controle externo, né, no caso aí os tribunais de conta e vamos falar também o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles podem auxiliar no sentido de a partir dos dados, por exemplo, que são colocados no portal da transparência de cada município, quando eles perceberem, né, alguma inconsistência ou irregularidade, notificar para que aquilo ali seja sanado antes da instauração de qualquer procedimento ou processo judicial que vise penalizar o gestor. O Tribunal de Contas ainda tem um papel pedagógico de orientar e auxiliar, criar ferramentas dentro do próprio tribunal, no sentido de trocar conhecimentos, divulgar experiências exitosas. Eles têm os instrumentos de consulta, né, em que eles formalizam os entendimentos e consolidam a opinião do órgão sobre essa matéria. Agora, teve uma atualização dos valores das modalidades licitatórias. Eu queria saber sua opinião a respeito dessa atualização do ponto de vista da administração municipal. Bom, na verdade, a lei de licitações ela já dispunha lá nas disposições finais que o decreto federal do Poder Executivo poderia fazer essa atualização. Então, esse decreto, ele já existia essa previsão desde o início da lei de licitações. Os valores que até então estavam em vigor, eles foram fixados na lei de 98, uma alteração que houve na lei de licitações de 98. Então, já estavam desatualizados ou defasados há 20 anos. Por quê? Porque você fixou aquele valor e ele não vem, o certo seria uma correção anual acompanhando a variação da inflação. Então, o que você pode observar é que os valores eles foram corrigidos, mas não exatamente no percentual total da variação do índice de inflação, né, de 98 até 2018. Eu acho que o que se foi feito foi simplesmente, não houve alteração essencial, porque o que se comprava em 2018, em 98 com 8 mil, hoje você não compra. Então, eu acho que foi benéfico, não interpreto como uma coisa ruim, ao contrário, eu acho que deveria ter feito atualização nos moldes exatamente coincidentes com a variação da inflação, porque o poder de compra hoje, né, de 8 mil é muito menor do que há 20 anos atrás, por exemplo. Mesmo, nem se compara. Agora, queria saber qual que é o papel da Procuradoria Jurídica Municipal nas licitações públicas. Olha, pela lei de licitações, ela tem o papel de conferir as minutas de editais e de contratos, aferir se elas foram elaboradas, né, de acordo com o que dispõe a lei de licitações. E, na maioria dos municípios, eles também, o procurador trabalha conferindo a legalidade da fase interna da licitação, se foi feito a requisição corretamente, se foram cumpridas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.320, se houve cotação de preços. Então, ele pode fazer uma abordagem jurídica além do que a própria Lei de Licitações recomenda. É importante também o parecer jurídico na análise, por exemplo, das hipóteses, né, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, que são as exceções ao dever de licitar, bem como, às vezes, alguma ocorrência durante o certame. Então, às vezes, o pregoeiro, a comissão de licitação não tem conhecimento jurídico e eventuais ocorrências podem gerar dúvidas na hora deles tomarem uma decisão. Então, a Procuradoria tem que estar disponível para sanar essas dúvidas de ordem jurídica para orientar
esses outros agentes públicos a tomarem as decisões de acordo com a lei. Certo. A dispensa de licitação ela é vista como uma exceção, uma exceção na regra de licitar. Aumentando o valor de dispensa, não provocaria um certo descontrole nas contratações públicas? Olha, eu entendo que, assim, não é o aumento da dispensa que provoca esse descontrole, porque a fase interna de um processo de compras, ele vai ser igual, independente da modalidade de licitação, do valor, se é dispensa ou se é inexigibilidade. Então, você identificar a demanda, justificar a demanda, especificar adequadamente o objeto, fazer cotação, você vai ter que fazer, independente de custar R$ 2.000 ou R$ 200.000. Então, a fase interna não muda nada. O que acontece é que você vai ter um pouco de celeridade para comprar alguns produtos que você antes tinha que licitar e que agora você tem a opção de não licitar, né? Então, às vezes, uma despesa que ficava em torno de 15, 16 mil, que antes licitava, hoje você vai poder fazer a dispensa, mas você não elimina os procedimentos da fase interna. O que você vai eliminar é a elaboração de edital e o certame licitatório, entendeu? Eu acho que não é caso de facilitar ou dificultar. Por quê? Porque se o gestor resolve fracionar a despesa para fugir do dever de licitar, ele corre esse risco do mesmo jeito, sendo 8.000 ou 17.600, entendeu? Não é imoral você comprar uma coisa dentro do limite de dispensa que está mais elástico, no caso, está até 17.600 ou 33.000, se for obra e serviço de engenharia. Isso não é imoral se realmente você não vai adquirir mais daquele objeto no exercício, entendeu? Entendi. Priscila, muito obrigado pela sua Nada. presença. O Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações, acesse portalamm.org.br.